Olá, estamos iniciando o nosso boletim Covid-19 comigo, Eliezer Pereira, e o nosso médico de plantão, Jamal Azan, otorrinolaringologista, que vai nos ajudar a esclarecer todas as nossas dúvidas, muita informação sobre essa grande pandemia que tem assolado o mundo. Dr. Jamal, seja muito bem-vindo e a nossa primeira pergunta, apesar de básica, talvez seja mais importante. O que é o coronavírus? Pois é, Eliezer, muito obrigado pelo convite. O coronavírus é um vírus respiratório. É importante que as pessoas entendam que ele não é transmitido pelo sangue, ele não é transmitido por feridas, pela pele íntegra, ele é transmitido pelo sistema respiratório. O coronavírus, ele já é bem conhecido, porque é uma família de vírus. E essa família, alguns tipos causam resfriado, por exemplo, ou outras doenças respiratórias. Mas esse vírus, que é uma partícula, gente, muito pequenininha, não dá para ver o vírus, ele é muito, muito pequenininho. Ele se reproduz dentro do corpo humano. E aí, quando ele se reproduz, ele sai através das partículas respiratórias e contamina outra pessoa. Coronavírus ou Covid-19? Tem diferença? Como é que a gente explica essa situação? Tá uma confusão, né? O coronavírus é um nome da família dos vírus. Covid-19 é o nome deste vírus e SARS-CoV-2 é o nome da doença causada pelo Covid-19. Então, o nome dele é Covid-19, que é um tipo de coronavírus. Muito bom. Como é que a gente vai prevenir o coronavírus, esse Covid-19 que tem assolado o planeta? Vamos falar do cenário ideal. Vamos falar se a medicina conseguisse executar o cenário ideal. Eu disse, este vírus é transmitido através de partículas de saliva ou respiração. Então, se eu conseguir fazer com que um indivíduo não receba partículas respiratórias, partículas virais de outra pessoa, ele não vai se infectar. Então, para prevenir, é fundamental que o vírus não chegue, não toque nos olhos, nariz ou boca. Se ele tocar olhos, nariz ou boca, ele pode gerar a infecção. Portanto, para a gente não deixar ele tocar nos olhos, nariz e boca, a gente se previne através da distância e do isolamento e não colocando as mãos em olhos, nariz e boca. A outra grande pergunta que todo mundo quer a resposta é: esse Covid-19 tem cura? Olha, por incrível que pareça, eu vou dizer, sim, claro que tem cura. 98% das pessoas curam. As pessoas podem, claro, vir a óbito em função do vírus, mas a grande maioria tem cura. O problema é que essa cura é própria do corpo humano. A medicina ainda não tem nenhuma ferramenta, nenhum medicamento, nenhum tratamento que seja certamente curativo. Qual é a taxa de letalidade do Covid-19? Já que o doutor acabou de mencionar que 98% das pessoas curam, então esse 2% é a taxa de letalidade do vírus? Então, isso ainda varia de país para país, isso varia de serviço para serviço, porque veja bem, a gente não pode comparar um serviço que tenha respiradores, que tenha equipe de UTI constante. Então, eu diria que tudo isso depende, sim, do serviço de saúde, mas em média, a letalidade, ou seja, de cada 100 pessoas que pegam a doença, 2, infelizmente, vão a óbito. Qual é o tempo, ou quanto dura, né, a evolução de um caso de Covid-19? A gente tem escutado muito também essa questão de UTIs que são colocadas às pessoas e que elas ficam muito tempo e por isso o sistema entra em colapso. Quanto tempo dura a evolução de um caso? A maioria dos pacientes que pega a infecção, em 2 semanas ele resolveu a infecção, o corpo dele resolve a infecção. Mas quando ele vai para uma UTI, o problema é que, além das doenças causadas pelo próprio Covid-19, tem as complicações. Então, vem bactérias, vem insuficiência renal, vem alterações cardiológicas, vem a parada cardíaca, a parada respiratória, a intubação.
Então, isso pode prorrogar um pouco mais. Mas o que nós temos visto é que a média de tratamento, ou seja, cura e alta, ou infelizmente o óbito, gira em torno de 15 a 20 dias. Então, o problema, por isso que as autoridades dizem de evitar o pico, porque eu não acumulo esses pacientes todos no mesmo período. E 20 dias é um tempo considerável. Outra pergunta que todo mundo faz, doutor, é com relação à incubação desse vírus. Quanto tempo ele fica ali no corpo humano, de repente ele não é detectado por um primeiro exame, outro exame precisa ser feito? Como é que funciona essa questão? Período de incubação é aquele período em que a pessoa toma contato, tem o vírus, passa a doença, mas ainda não ficou doente, não tem nenhum sintoma. Gira em torno de 3 a 8 dias, mais ou menos. Poxa, bastante tempo. Bastante tempo. E na superfície ou no ar, quanto tempo esse vírus sobrevive e ele está ali em contato e sendo transmitido para outras pessoas? Isso é uma informação importante. Em superfícies impermeáveis como vidro, corrimão de trem, ônibus, maçaneta, mouse, ele pode viver até 3 dias, 2 a 3 dias gerando infecção. E por isso é super importante a higienização desses locais também, né? Como fazer, por exemplo, na questão do ambiente de trabalho, a pessoa chegou na sua estação de trabalho, como proceder essa higienização, já que o vírus sobrevive ali tanto tempo? Sobrevive sim, ele é infectante, ou seja, se a pessoa no dia seguinte chegar, colocar a mão na mesa, nos olhos, nariz ou boca, ele vai inocular o vírus em si. Nós temos que sim, nesse momento, ser extremamente rigorosos com as práticas de higiene, álcool gel, álcool 70, lavar as mãos. Muito bom, a gente vai descrever mais detalhadamente isso também, mas, doutor, como surgiu esse vírus? E tem muita história circulando sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente passar essa posição de um especialista sobre o tema também. A origem precisa ainda não é bem determinada, mas o que a gente sabe, pelo fato dele fazer parte desta família, é que ele é uma mutação. Então, é um vírus que já existia e que mudou. E quando ele muda, a característica dele também muda. Agora, como foi? Existe muita especulação. A ciência ainda não sabe. Tem muita coisa para a ciência responder também. E, doutor, fala-se muito da pandemia. Durante um tempo era pedido que fosse decretada, foi decretada. Mas e aí? O que é isso? O que significa pandemia? A pandemia é uma situação que é decretada quando o mundo inteiro sofre de uma mesma doença ao mesmo tempo. Então, existem várias doenças que têm picos em um país e em outro país, mas a característica desse vírus é de transmissibilidade tão grande que rapidamente ele, do final do ano de 2019 para agora, que nós estamos em 2020, já alcançou o mundo inteiro. Você falou dessa questão da taxa de transmissão. Como que é a transmissão do vírus? Como é que funciona isso? Ele é um vírus realmente com uma característica muito diferente. Ele é terrível. A chance de pegar é muito grande se tomar contato com ele. A transmissão, lembrem, é sempre através de partículas de saliva ou de secreções respiratórias pela boca, pelo nariz, espirros, tosse. O próprio ato de falar é o suficiente para transmitir, a própria respiração, inclusive, é o suficiente para transmitir. É por isso que ele conseguiu chegar no mundo inteiro. Nós vamos encerrar esse boletim agradecendo ao Dr. Jamal Azan, que gentilmente aceitou o nosso convite, respondendo as nossas perguntas. O contato dele, jamal.com.br, você encontra todas as informações. Nós voltamos durante a nossa programação.